Tava lá, amanhã o Flamengo vai triturar. O Arthur Jorge é muito melhor treinador. Só que não tinha rolado ainda Cruzeiro 1, Atlético 3. Sim. Estão vendo como o Arthur Jorge já melhorou o Cruzeiro? Leonardo Jardim é mais treinador que Abel. Isso são fatos que estão aí sendo expostos agora. Fala, rapaziada, começando mais um vídeo aqui na TV Alviverde, onde eu trago um trecho aí do Paulo Massini, o jornalista Paulo Massini, participando lá do G4 do Band Esportes. Falou aí um pouco aí sobre como está o time do Palmeiras, né? O Palmeiras que praticamente empatou, mas um gostinho de derrota, né? Porque fez um gol ali no finalzinho, infelizmente bateu na mão mesmo ali do John Arias e acabou entrando. Então ele falou um pouco aí sobre o Palmeiras, já os últimos jogos, e também já falou um pouco sobre o jogo de amanhã, isso mesmo, amanhã, Sport Cristal e Palmeiras pela Libertadores da América. Então vamos ver aí o trecho onde ele fala aí sobre o Verdão. Vamos assistir, solta aí pra gente assistir, Batata. Só que aí deu ruim. O Santos começa bem o jogo, faz 1-0, o Palmeiras empata, até vira o jogo com um golzinho lá no final, só que o Arias, a bola bateu na mão dele e foi anulado o gol no final. Pergunta, Massa, o time jogou bem, o time jogou mal? Além de todo mundo, muita gente falando o Abel tem que ir embora, não serve e tal, para além disso, foi um bom jogo do Palmeiras? Não. Teve que comemorar? Não foi um bom jogo e é o quinto jogo bem abaixo do que o Palmeiras vinha mostrando e pode render, né? O Palmeiras tem um vício, né, que é uma certa esquizofrenia, que é o seguinte: como esse time perde muito pouco, nós estamos no mês de maio, mês 5, com esse tanto de jogo, o Palmeiras perdeu 3 jogos na temporada. Na temporada, certo? Então, como esse time perde pouco, ele tem um vício de comportamento, né? Independentemente da questão tática, escolhas, que eu vou explicar que foram mal feitas ou não deram certo, de que as coisas vão se resolver no final. Lembrem-se, 2023, Flamengo e Botafogo. É um impedimento, é uma bola que bate aqui e ali, bate na mão e você não vira o jogo, não faz o resultado que precisa, certo? 2024 foi pior, 2024 e 25 foi pior que 24. Ainda, um time apático, né? Aquele time apático que jogou bem durante 45 dias, depois foi definhando. Então, o Palmeiras do início do Campeonato Brasileiro com jogos convincentes contra o Fluminense, contra o Inter fora, contra o Botafogo em casa, né? Vitória, as pessoas vão dizer, mas né, ganhou Vitória, então tudo bem, não é um jogo fácil. O Flamengo teve dificuldade com Vitória, mas também é outra competição, é outra característica de jogo, não posso ser leviano a esse ponto. Então o time, cara, ele é esquizofrênico. E pro jogo de ontem, a ideia foi boa. Eu vinha falando nas minhas lives raiz lá, que era o seguinte: gostaria de ver o time com Marlon e Evangelista e o Andrés um pouco mais à frente. E ele fez isso. Só que ele coloca o Maurício, tira o Sousa, porque o Sousa estava no 5º jogo seguido, tinha que dar um descanso. Coloca o Maurício, o Flaco e o Arias. O Arias um pouquinho mais para dentro, mais perto do Flaco. Para quê? Porque o Cuca marca individualmente. Então, com 3 no meio, em tese, os 3 da frente poderiam ter alguma bola, se a saída de bola fosse bem feita, algum espaço para jogar. E, cara, o Palmeiras jogou 5 primeiros bons minutos. Depois o Santos apertou a saída de bola. O Palmeiras errou 4 seguidas. Numa delas, saiu o gol do Roweisser. A gente tá vendo aí. Esse gol é pandêmico. Tem furada do Murilo, passe errado do Kelvin. Beleza. Como termina o primeiro tempo? Com o Palmeiras em cima. O que melhora? O Marlon, inteligente que larga a posição dele e vai apoiar o ataque. O Palmeiras fica com um jogador a mais. E aí cria essa chance com o Arias, que o Arias perdeu. O Brazão saiu, estava em cima dele e ele perdeu a oportunidade. Depois teve essa cabeçada do Arias. Enfim, o Palmeiras termina o primeiro tempo, já poderia ter empatado. E aí, cara, aí a esquizofrenia maior. Ele tira o Kelvin, porque o Kelvin, como disse Rodrigo Luiz Vessone, não tem condições, ele não está conseguindo jogar no Palmeiras. Eu acho ele um bom jogador, mas ele não está conseguindo. O que ele faz? Ele tira o Alan e coloca... Ele tira o Kelvin e coloca o Alan. Beleza. Você vai olhar aquilo e falar, bom,
O Arthur vai ser o terceiro zagueiro. Como tem 3 no meio, o Marlon vai fechar e o Gomes vai jogar um pouco mais para a direita. Não foi nada disso. O Alan entrou para compor a linha de 4 atrás. De e aí, direito. exato. Ele jogou contra o São Paulo naquele jogo. E aí o Santos, cara, teve 3 chances em 15 minutos para matar o jogo. Para matar o jogo. E não fez, porque olha, eu vou falar, o time do Santos tem seríssimas limitações técnicas. Não, mas foi bizarro as 3 chances, assim. Era o Santos saindo cara a cara, do Palmeiras correndo pra trás, a gente nunca vê isso, cara. Exatamente, tava tudo desorganizado. Tava bem bagunçado. Aí o que faz o Abel Ferreira, né? Não é o João Martins, é o Abel. O que ele faz, cara? Ele faz uma coisa que eu poucas vezes ouvi naquela virada contra a LDU. Ele deixa só o Murilo de zagueiro, o Arthur na lateral esquerda, na direita o Alan, o Emiliano no meio, para ter a bola mais no campo de ataque, e o Emiliano entrou bem. Aí ele troca o Luiz Pacheco para ter mais força e põe o Paulinho. Aí o time vira, aí o time muda. Aí é pressão o tempo todo, aí você não vê mais o Santos no campo de ataque. Aí você consegue ver as jogadas, essa bola do Luiz Pacheco passou muito perto, né? Poderia ter entrado, o menino entrou muito bem, ele é muito forte, né? Ele foi preservado esse tempo todo aí por causa de discussão de contrato, fica, não fica e tal, mas ele é uma boa opção, inclusive para o jogo de amanhã, lá no Peru, tá bom? Porque Andrés e Marlon estão visivelmente desgastados, certo? E aí, cara, você fica a ponto de ganhar o jogo. Teve o gol, tem uma jogada no gol do Palmeiras que, pra mim, se é um lance normal de jogo, pra mim é falta, mas se você for ver como o Klaus apitou o jogo e ele deixou seguir várias dessas, então no critério do árbitro durante o jogo não foi falta, sai o primeiro gol e depois, cara, teve a chance do Paulinho, estava impedido, o Paulinho dá muita qualidade pro time, o time melhora, cria empate e faz o gol da virada. E bateu na mão do Arias, não pode, tá correto. Tá correta a anulação do lance. A minha única reclamação com relação ao Klaus, a arbitragem foi boa, é o tempo de acréscimo que ele poderia ter dado, né? Foram 5 minutos de ambulância, mas várias substituições. Ele poderia ter dado 7, 8 minutos, enfim, de acréscimo. Mas o resultado acabou ficando bom, porque o Flamengo ramelou, né? O Flamengo não conseguiu ganhar do Vasco. E depois do jogo, a turma do Fora Abel, na rede social, tava lá, amanhã o Flamengo vai triturar, o Arthur Jorge é muito melhor treinador. Só que não tinha rolado ainda Cruzeiro 1, Atlético 3. Sim. Estão vendo como o Arthur Jorge já melhorou o Cruzeiro? Leonardo Jardim é mais treinador que Abel. Isso são fatos que estão aí sendo expostos. Agora, não dá mais, Abel Ferreira, para o time ficar nesse modo esquizofrênico, nesse modo aleatório. Você tem mais jogador que tinha ano passado. Você tem jogador de qualidade, cara. O Palmeiras tem jogadores de qualidade. Sabe, se você não quer jogar com o Kelvin, não dá pra jogar o Kelvin, põe o Giar, joga com 3 zagueiros. Ou põe o Bruno Fux, joga com 3 zagueiros. E põe o Alan de lá pela direita, né? Os dois vieram o Alan e o Sousa vieram do banco. Então o Palmeiras ficou com o seguinte time. Até difícil organizar. Alan na lateral direita, Murilo, o único zagueiro, Arthur. Aí no meio tinha Emiliano, tinha o Luiz Pacheco, aí Sousa, Paulinho, Vitor Roque. Vitor, não, Flaco. O Flaco. Eu tô esquecendo alguém. E o Arias. Então, cara, foi pra cima, no abafa, na pressão e quase virou o jogo. Agora, isso não é de hoje. Isso não pode ser encampado, incorporado como uma característica do time. O Palmeiras precisa jogar melhor. O Palmeiras precisa fazer o resultado que precisa, sabe? Então, eu entendo você ser surpreendido pelo adversário no começo e tal, mas é preciso mais. O Allianz estava lotado, era um feriado, né? Sexta, feriado e tal. E o desempenho do Palmeiras não foi bom. E não foi bom nos últimos 5 jogos. 5 que o time tem caído. Agora, essa é uma questão. Agora, sabe onde está a esquizofrenia? Que o time tem 78% de aproveitamento no Brasileiro. Está em segundo na chave dele da Libertadores.
Vai começar agora o segundo turno e pode ser que seja o primeiro de novo. É uma coisa um pouco difícil de compreender. Por isso também que fica esses dois lados, né? Essa dicotomia que pra mim sempre é burra. De um lado os caras, pô, para de reclamar, o time tá bem, tá líder do campeonato. Do outro lado, ele não joga nada, não vai sustentar. O ano passado mostrou isso. Fica essa coisa esquizofrênica mesmo em torno do Palmeiras. E aí, rapaziada, o que vocês acharam aí, né? Infelizmente, Palmeiras empatou, mas também todo mundo ali na briga acabou empatando. O Flamengo aí desperdiçou também, ganhando de 2-0, tomou um empate aí do Vasco no último minuto. Tomou um empate, ficou na mesma o campeonato, né? Pelo menos isso. Deixa aí seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo aqui da TV Alviverde. Tamo junto, valeu rapaziada!